Hoje aqui a gente vai bater um papo com esse ser humano incrível. Não é à toa que ele foi o primeiro aqui para abrir o coração de vocês. Primeiro, Dan, obrigado por aceitar. A gente se conhece aqui há longas datas. Lembro de você pequeno lá em casa, colega de meu irmão, e nossas vidas tomaram rumos diferentes e a gente, nos caminhos que a gente escolheu de volta para a vida, né, a gente acabou se reencontrando aí. Obrigado mais uma vez por ter topado aí. Prazer meu, irmão, prazerzão me encontrar. Toda vez que a gente se encontra, a gente, né, a conversa rende, sempre para um lado bom, e eu acho importante que a gente toque sobre alguns assuntos, né, fale sobre esses assuntos, porque as pessoas estão muito, às vezes, no superficial. Bom, se apresente aí, diga aí como é que você entrou nesse mundo. Você é nutricionista, não é isso? Sim. Eu sou Daniel Cade, nutricionista, sou pai de 3 filhos lindos, um filho de 10 já, e 2 menininhas, 2 gêmeas. E é isso, tô passando por uma transição de trabalho, né? Eu passei 11 anos da minha vida atendendo em consultório particular, consultório de nutrição, junto com minha mãe, que é médica. E esse ano é um ano que é um ano de mais empreendedor meu. Eu lembro quando você escolheu nutrição, o Thiago me falou, Thiago é meu irmão. Antes eu fiz engenharia também, né? Você fez engenharia? Foi, eu fiz engenharia química. Você chegou a cursar? Cheguei, pô, fiz 2 anos. Eu lembro disso. Fiz 2 anos de engenharia química. Foi logo ali depois do Sartre. Sim. Que eu comi uma pilha da zorra de minha família, de que tinha que fazer engenharia. Minha irmã na época namorava com um cara, Marcelo, que ele era engenheiro mecânico. E foi logo na chegada da Ford. Sim. E aí minha mãe falava que tinha que ser engenheiro, que a engenharia era a profissão do futuro e tal. E que na verdade ela queria que eu fosse médico, né? Ela é médica. E aí eu comecei a pilha, na época eu falei, pô, eu gosto de química, eu vou fazer engenharia química. Era bom aluno em química, mas aí quando eu entrei na faculdade, eu vi que não tinha nada a ver comigo. Rapidinho, né? Você viu? Não, no primeiro semestre logo. Primeiro semestre? Eu acho que eu era muito imaturo. É muito difícil você eu tinha 17 anos de idade na época, você resolver, decidir o que você vai fazer em sua vida, ser muita, né, vivência e tal. Eu só pensava ela tinha me prometido que se eu passasse na UFBA eu ganhava um carro. Pô, a mesma promessa que me fizeram. Eu só pensava... A gente é barato pra caralho, né? eu só pensava no carro, rapaz, eu pensava em mulher, em festa e na liberdade que o carro traz. E aí, enfim, passei no vestibular, raspei minha cabeça. E aí no primeiro semestre já falei, zorra, isso não tem nada a ver comigo. Já tô com carro, né? Sempre fui atleta, né? Sempre fui atleta. E aí eu lembro que meus amigos, meus colegas de sala, os caras gostavam de jogar dominó e beber. E eu lembro que eu sempre estava chegando na aula, na UFBA. Ali é demais. Era muita cachaça e jogar dominó e o atleta não me via, era um peixe fora d'água, sabe? E aí não gostava também do curso, né? Eu gostava de química, mas era matemática pura, física. Total. E aí eu falei, quer saber de um? Aí fui empurrando com a barriga. Aí minha mãe quebrou o pau em casa comigo porque viu que eu estava já mangueando, que eu não estava querendo fazer o curso mais. Aí rolou um estresse, eu saí de casa, fui morar com meu pai e fui trabalhar. Meu primeiro emprego foi em loja. Loja de roupa? Eu trabalhei na Richards, peguei meu currículo, saí distribuindo no shopping. E falei, porra, eu preciso ganhar meu dinheiro, preciso dar uma ralada, né? Minha vida sempre foi muito fácil, assim, minha mãe sempre proporcionou tudo. E aí foi uma experiência muito boa pra mim. Aí eu falei, rapaz, não dá pra poder ficar aqui de lojista não, eu preciso ter um emprego, preciso fazer uma coisa que... Eu não sabia qual era o meu propósito, né? Eu não sabia que eu poderia ajudar tanta gente, por exemplo. E aí eu comecei a pensar o que eu ia fazer. Aí passou pela cabeça fazer educação física, porque eu gostava de esporte, já era um atleta de natação e tal. Mas aí eu ficava preocupado se ia conseguir me manter. Me diziam que eu ia morrer de fome se eu fizesse. Minha mãe dizia que eu ia morrer de fome, esse mesmo papo aí. Sim. E aí, na época, se falava muito de nutrição. Falava muito de nutrição. Eu lembro que toda sexta-feira no Globo Repórter era alguma matéria inteira só sobre nutrição, a soja, isso, aquilo. E aí eu falei, pô, bicho, essa área aí tem a ver com a área de saúde.
eu sempre tive, assim, vontade de cuidar das pessoas. Era uma coisa, assim, muito íntima e que eu não tinha noção do quanto que me fazia bem, né? Depois que eu fui perceber isso Isso era interno seu ou você compartilhava isso com as pessoas? Não, era interno meu, eu não compartilhava, não. Era algo velado ali. E eu nem achava que eu tinha. Quer dizer, eu comecei a perceber isso quando eu fui morar com minha avó, Sim. na época do 3º ano, e eu cuidava dela, morava só eu e ela. E aí eu gostava de cuidar, ela adorava conversar com ela. Sim. Eu falei assim, pô, vou fazer alguma coisa na área de saúde. Aí eu falei, vou fazer essa nutrição para ver. Meu avô me influenciou muito em relação ao comer, ele se alimentava bem, meu avô americano. É mesmo? Ele estudou, não fez curso de nutrição, mas ele estudou a matéria nutrição na época na faculdade, ele formou em letras. E ele era muito sábio, meu avô, muito culto, assim. E aí a gente gostava desse lance, meu pai também tinha esse cuidado, minha mãe como médica. Aí eu falei, eu vou fazer isso, eu vou estudar nutrição. Era algo que me interessava, tinha muita bioquímica também que eu gostava. Resultado, aí fiz vestibular para nutrição, passei. E aí no primeiro semestre já falei, pô, já tinha experimentado outra área, né? Isso aqui, né? Aí eu falei, pô, eu gostei disso aqui, as pessoas. Dá um alívio isso, né? Pô, aí eu falei, me encontrei, né? Falei, pô, me encontrei é isso aqui que eu vou fazer, vou estudar. E comecei a estudar já desde o início e tal. E empolgadão, e estudando, e motivado. E aí quando começaram os estágios, aí eu vi que realmente era aquilo que eu queria, assim, que na parte de clínica. E nutrição naquela época estava muito embrionário em relação ao que não se tinha muita essa noção e o conhecimento do impacto que o que você come influencia na sua vida, na sua saúde, né? No estilo de vida, na verdade. Político comer, né? Sim, em relação à preservação ambiental, né? Hoje em dia a gente fala muito disso. E eu também não tinha essa consciência, né? Lá no início. Mas aí com o tempo eu comecei eu estudei muito, né, assim, cabeção mesmo, estudando. Aí uma hora eu falei assim, eu preciso de vivência. Veja que quando você encaixou a questão da comida e foi experimentar, você começou a lembrar de sua mãe, você teve lembrança da sua infância, você começou a ter memórias de, poxa, eu me reconheço nessa mulher porque eu estou vendo aqui o que é que ela sentia, era isso que eu admirava nela, porque no fundo você só consegue ter prazer numa coisa que você admira se você reconhece dentro de você. E você só reconhece dentro de você normalmente pela sua vivência, porque aí vem a mente, né, com será que vai ganhar dinheiro? Será que estudar? Educação física vai morrer de fome? Quanto educador físico bom que tem aí? Antigamente o cara era só ser instrutor de academia, hoje é tanta coisa. Né? Nutrição era só passar uma receita e daqui a pouco a gente vai falar disso aí. Era só cozinheiro, É cozinheiro, né? Era cozinheiro. Assinar um cardápio de algum lugar. Graças a Deus cresceu muito e esse reconhecimento. E aí eu me formei. Antes de me formar já fazia alguns atendimentos. E aí minha mãe falou assim, você tem que trabalhar com gente, atender gente. Você tem que ir para a prática. O que você vai aprender agora, é praticando. Né? Já tá bom já o que você já estudou, assim, até esse momento, né? Você já tinha formado? Já, cheguei a fazer uma pós, logo depois, na sequência. Em quê? Em nutrição clínica funcional. Certo. Minha mãe tinha alguns horas que ela estava no HGE, que era livre. E aí eu atendia, né? Comecei atendendo amigo de amigo, parente e tal. E aí eu comecei a ver que o buraco era mais embaixo, que a formação da minha área da nutrição é uma formação muito materialista, assim, muito cartesiana, ver o corpo como uma máquina. Sim. E aí, bicho, quando eu comecei era muito assim, baseado o mercado era muito baseado assim, engorda e emagrece, sabe? Sim. Emagrece as pessoas, aparentarem, né? Sim. Uma estética, ou engordar e tal. E aí eu comecei a ver que isso era muito raso, né? Era muito... Você queria mais, né? Que não me completava e eu sentia que qualquer um podia fazer isso, sabe? E aí eu comecei a sentir a necessidade de entender mais sobre o lado humano, estudar psicologia. Aí você chegou no ponto da entrevista de hoje que eu vou apresentar aqui agora. O tema é esse. O que é que tem por trás do profissional, né? O que é que eu preciso aprender além do ser humano para que ele consiga ser um ser humano na frente de outro ser humano, porque no final era isso. Eu imagino que uma vez você me contou,
Poxa, às vezes a pessoa chegava lá e eu via que não era aquilo, né? Como é que foi se deparar com isso, de ver assim, poxa, tudo que eu aprendi, porque eu sofri isso na engenharia também, estava te dizendo aqui no backstage, que me formei e de repente me jogaram os leões lá com 2.000 homens. E ali eu tinha que entender do que o cara estava precisando, e não era nada do que eu tinha aprendido, não era nada de calcular um traço de cimento, de concreto. E hoje o cara que sabe só isso, a gente tem uma tara por diploma aqui no Brasil, né, de botar um currículo muito legal, mas a gente não consegue ser gente. Como é que foi isso para você? Você já era um cara muito humano, mas transformar isso na profissão, como é que é? Eu não sabia como lidar com a situação, mas eu tinha muita empatia, eu me comovia quando eu ia para o hospital, principalmente, eu entrava no estágio do hospital, eu fiquei muito sensível, assim, e eu falava com minha mãe, minha mãe, como é que você consegue ir para o hospital e voltar e tá bem, né? E tá bem, né? Sabendo que a pessoa vai morrer ou tal. Sim. Eu quero trabalhar no consultório, quero trabalhar com atletas, foi aí que veio também um pouco, né? Fui direcionando para isso. Eu percebi, velho, que com a conversa, assim, poucos minutos, eu comecei a ter essa habilidade de sentir o que o outro tinha ali de carência, não nutricional. Sim. Muitas vezes carência afetiva mesmo, né? De pessoas que eram muito carrascas de si mesmas, assim, que se cobravam muito e que se exigiam muito no trabalho, na forma física. Sim. E não davam conta disso, né? E aí queria que uma pílula mágica resolvesse tudo. Sim. E achava que eu, o nutricionista ou o médico, sei lá, ia ter uma fórmula que iria fazer com que a pessoa... E a maior propaganda do nutricionista é ver um paciente que do nada emagreceu, né? A pessoa fala assim, o que aconteceu? Não, foi o nutricionista tal. Ninguém emagrece ninguém, né? A pessoa é de dentro para fora. Sim. E o que a gente, como profissional, pode ajudar é no despertar disso e de você ajudar a pessoa a ter uma relação melhor com a comida. As pessoas estão comendo de uma forma muito estressante, comendo com culpa. Sim. E chama de comer transtornado. Sim. A pessoa deseja um alimento, aí se restringe a comer aquilo. Sim. A privação, porque a gente aí o corpo deseja mais ainda. A gente está sempre sendo incentivado a comer, a consumir, né, a gourmetização, aquela coisa do paladar, do prazer imediato. E aí a pessoa começa a viver nesse... Só procurando o gostosinho ali, né? A bebida tem que ser bem gelada, né? Aquela coisa. Senão não serve. É só o prazer, né? Que é muito assim, eu mereço. Então a pessoa às vezes tem uma semana estressante, uma semana trabalhando com uma coisa que ela não quer, que ela não gosta, por status, às vezes por dinheiro, e aí ela pega e ela descarrega tudo na comida, né? A frustração, então ela toda vai na comida, então assim, não, meu irmão, eu mereço, eu tô trabalhando aqui há 50 horas, chega em casa agora, não vou comer não vou comer o que meu corpo precisa, uma sopa e tal, não, eu vou ligar agora, eu vou pedir uma pizza e vou comer até explodir. Teve um livro que eu li, de espiritualidade, que ele falava que a comida é um dos principais amortecedores que a pessoa tem. Eu gosto muito dessa palavra, amortecimento, né? Porque você olha... Você está precisando realmente de conforto, né? Só que você vai para o conforto nos seus sentidos. A espiritualidade fala isso. Quando você não reconhece a sua energia interna, você abre as portas dos seus sentidos, então você vai para falar, para você ser o dono da razão, né? No ouvido você vai sempre estar com música alta. Eu morei com pessoas que chegavam do trabalho, a primeira coisa era ligar a música. Eles só desligaram na hora de dormir, né? No paladar o cara vai para a comida imediatamente. Na pele. A distração também, né? Hoje em dia existe uma distração muito grande. As pessoas estão comendo sem saborear, sem perceber que é hora de parar. Né? Então, tudo isso geralmente não é discutido, não é comentado. Existem várias formas de interação social, né? Por exemplo, na Índia ninguém bebe para interagir socialmente. Aqui no Brasil o álcool é o maior sintoma de interação social, porque as pessoas perderam a espontaneidade sem estar sob o efeito do álcool. E aqui, eu lembro que um cara me convidou na Austrália para ir para casa dele, ele ficou 4 horas, ele não me ofereceu nada, só água. Porque para ele não fazia sentido ficar ali toda hora com um petisco, toda hora você tendo que beliscar, porque a conversa era mais importante, entendeu? E aqui não.
Aqui no Brasil a gente tem uma cultura de que o som tem que estar sempre alto, a bebida tem que estar sempre na mesa, não pode o copo ficar vazio. Você falou duas coisas muito importantes. Uma foi quando você reconheceu um erro e conseguiu recalcular, e você se viu em vários medos ali, né, de falar assim, poxa, eu não me identifico com isso, todo mundo tinha um plano, mas é muito importante que você trouxe que você já tinha os seus elos de ligação para o que você está fazendo hoje, já tinha um sentido naquilo. Eu acho muito legal para as pessoas fazerem essa reflexão, porque se ela for na sua história familiar, né, assim como eu falei que Marcelinho hoje já está construindo a questão de viver num ambiente de som, de música, de arte, né, vai ser muito natural ele se reconhecer futuramente nisso, né, as meninas também em outra situação. E você se reconheceu isso, você trazendo o seu avô, você trazendo o lado humano da sua mãe, você meio que uniu isso e tem muita coerência a sua escolha. Porém, quando chegou lá na frente, você viu que você precisava mais do que aquilo, mais do que escolher uma área, você precisava ser humano, porque muitas pessoas hoje não conseguem se destacar na profissão, principalmente porque isso não é bem visto, né? E eu acho que esse é um grande ponto para a gente tocar, que é de... Também aconteceu comigo na engenharia, eu vi que todo mundo fazia ponte, estrada e tudo, mas eu era bom de, na hora que o sindicato aparecia, eu conseguia contornar a galera ali com empatia, entendendo eles, ouvindo principalmente, né? E eu me destaquei muito lá também. E você falou que você começou a se destacar quando você colocou para fora esse lado humano. Mas muitas pessoas têm isso dentro do que tem dentro de você, que tem dentro de mim, de várias outras pessoas, mas elas não conseguem colocar isso para fora com medo do julgamento, com medo porque isso não é bem visto numa empresa, com medo até de perder o emprego. Primeiro, como é que foi isso para você, fazer isso? Foi espontâneo, foi natural? E o que é que você acha que é a causa, o que é que você poderia dar de recomendações para que as pessoas pudessem fazer isso? Foi natural, foi aos poucos, não foi da noite para o dia. Uhum. Né? Quando acho que o que mais mudou assim minha vida, nos últimos 10 anos, foi a paternidade. Uhum. Quando eu me tornei pai, né, bem novo, eu tinha 23 anos, veio uma maturidade assim, na hora, sacou? Tipo assim, se plante mesmo. Você tinha 24, né? Tinha 23. 23 para 24. E aí, depois daquilo ali, eu comecei a enxergar a vida de outra forma. Eu comecei também a... Você ainda estava na faculdade? Eu comecei também num processo de autoconhecimento. Eu sempre fui muito tímido, muito retraído, muito, né, de não colocar para fora meus sentimentos também. E eu comecei tinha dificuldade de falar em público enorme. E aí eu comecei a trabalhar isso. E aí, eu acho que junto nesse processo, né, eu comecei a ser cada vez mais amoroso. Eu fui criado por minha mãe, pela minha família, com muito amor, assim. Sim. Minha mãe cuidou de mim, assim, muito bem, assim, fui muito desejado, né? Admirado, eu era o único homem da família, sim, paparicado, minhas irmãs, minha avó, minha mãe. Então, assim, eu tenho uma referência, né, de ter sido amado e muito forte. E aí eu comecei a deixar esse sentimento fluir e comecei a ter isso pelos meus pacientes, sabe? E comecei a criar vínculo. E comecei a me preocupar também, assim, o que é que eu poderia acrescentar na vida da pessoa, que não fosse só um tratamento estético, entendeu? De emagrecer e tal. E comecei sem saber muito bem como fazer isso, comecei a conduzir minhas consultas muito por esse lado humano, de conversar, de procurar saber a história do paciente, entendeu? Então, minhas consultas eram mais demoradas. Eu lembro que no início até tinha pacientes que ficavam assim, olhando pro relógio. Sério? E eu ficava ali procurando entender o porquê que aquela pessoa estava vindo de um adoecimento, né? O que é a doença? O que é a doença? Eles achavam estranho, né? O que é que a doença veio para mostrar para aquela pessoa? De que forma a nutrição, não a nutrição só, a nutrição dos nutrientes, sim, do macro e micronutrientes, mas a nutrição se nutrir de amor, entendeu? Sim. E aí eu ficava tentando resgatar isso, de as pessoas voltarem a comer em comunhão, né? Isso aí é nos hábitos, né? Isso, das pessoas tentarem resgatar o que a gente foi criado, por exemplo, de almoçar na mesa com os pais, com os filhos. E eu atendia muitas pessoas assim, num ritmo frenético de vida, de correria, e que eu vi ali que tinha um cometa transtornado, e aí como é que eu poderia intervir na origem, de uma forma
menos impositiva, né? Menos assim, tipo, você vai comer isso e é isso que é bom e tal. Disciplina sem levar em conta a história, a cultura da pessoa, né? Os hábitos, as relações. E aí eu via que tinha muita gente que estava às vezes passando por um luto e a comida também tinha influência nisso. Foi assim um momento de aprendizado muito grande e eu comecei a ter um feedback muito positivo dos pacientes, do tipo, pô, Daniel, eu vim aqui para a gente conversar. Quando a gente conversa, aquela conversa da gente me faz tão bem e às vezes eu falava assim, mas você voltou por quê aqui? Eu já tinha lhe dado alta, né? Eu já tinha lhe ensinado a comer. Aí o paciente voltava e falava assim, não, mas às vezes falava que eu já desaprendi, ou então falava assim, não, é porque você toca em assuntos que são importantes para eu colocar o pé no chão, E aí eu comecei a ter cuidado também, porque eu comecei a perceber de que eu não tinha preparo. E aí eu comecei a trabalhar em parceria com psicólogos, com terapeutas. Por trás daquilo ali há muito mais coisa, né? É um novelo embolado de linha, tipo de linha de pesca, que aí você vai depois desembolando. Né? E aí quando você vai desembolando, mas continua aí no bolo. E a pessoa precisa desembolar, né? Claro. Você não desembola pela pessoa. Não. Engraçado isso que você falou, duas coisas. Uma é, no final, a profissão, né, não só a sua, mas a de todo mundo, é só uma desculpa, um meio para você se relacionar humanamente com alguém. Né? A pessoa estava ali, independente, ela sabia que o que trazia mais conforto não era uma receita, era o seu abraço, o seu olhar no olho, porque hoje ninguém quer ouvir a história de ninguém, é por isso que está surgindo brotando tanto terapeuta, coach, psicólogo, todo mundo está fazendo pós-graduação disso. O lance assim mais importante para mim, que a ficha caiu logo, foi entender o indivíduo como um todo, a totalidade, sabe? Dá até um pouco de medo quando você começa a ver a complexidade disso. Que você fala assim, bicho... então nada do que eu fizer, eu tenho que fazer todas as profissões, eu tenho que ser neurologista, eu tenho que ser... Não, mas não é nem fazer todas, é você ter uma compreensão do todo, né? Mas isso é legal que você fez, porque muitos profissionais não querem se desnudar do ego, eles querem ser o responsável pela cura do paciente, muito mais do que a intenção real, que é ver o paciente curado independente de quem seja. Então, poucos fazem isso de indicar outra pessoa, uma vaidade muito grande. Então, isso também te trouxe uma satisfação muito maior. Né? Atendia uma mulher, geralmente sempre as mulheres que buscam ajuda, né? Uma parte do público, minha audiência, também assim, mulher. Cada 10, 9 são mulheres. Olha isso, igual os meus. E aí eu comecei a cuidar de quem cuida, né? Porque é a mulher que cuida mais. E aí eu aí começou a vir às vezes o marido, começou a vir o filho. E aí eu comecei a cuidar de famílias e às vezes eu encontrava assim no shopping, em algum lugar assim, a família toda que eu atendia. Era bacana. E aí como não criar uma relação também de amizade, né? E aí até hoje eu recebo mensagem de Natal, de Réveillon, de aniversário, seu presente. E é isso, eu acho incrível assim, essa experiência que a minha profissão me deu de poder levar um pouco do meu conhecimento e impactar de forma positiva, né, na vida das pessoas. E isso é um alimento importante para mim, né? E eu acho que meu propósito é esse mesmo, é de cuidar das pessoas e de ser a diferença nesse sentido. Todo mundo que pergunta qual é o propósito, às vezes liga uma profissão, né? Não, o propósito de todo mundo é cuidar das pessoas. O seu como me relacionando e tendo, através da alimentação, um canal para que ela se ame, né? Qual é a sua profissão? Poxa, eu sou, sei lá, engenheiro, mas a minha profissão é trazer uma casa, cuidar das pessoas como? Dando para elas uma moradia segura, confortável. Então, no final a gente está fazendo um propósito meio único, né? Todo mundo, mas ainda bem que o mundo é vasto e tem vários meios que cada um se identifica, né? Como sua esposa através da música, encantando as pessoas, você através da comida, né? Da arte. E às vezes a gente implica, né? Eu costumo sempre dizer assim, tá todo mundo buscando a mesma coisa, né? Se eu for perguntar a você qual é o sentimento que nadar, tem uma pergunta que eu sempre faço, o que a vida tem que ter para ser uma vida boa? Não pode ser um sentimento, fale aí alguma coisa. Mar, comida, açaí.
material, você fala, né? É, uma coisa palpável. A natureza, velho. Natureza. Aí agora um sentimento que a natureza te traz. Paz. Paz, né? Se você perguntar para meu irmão, ele vai falar, a vida para ser boa tem que ter gato. Tem que ter o gato, ele tem lá 3, 4 gatos. É mesmo. E aí se você perguntar o que é que o gato te traz, ele vai falar que é paz. Você entende? Só que a gente a fica natureza também é uma forma, né, de expressão. a gente fica implicando com a estratégia que o outro usa para conseguir a mesma coisa que a gente quer. Se você perguntar às vezes um presidiário, para ele a paz era matar alguém ou fazer mal a alguém que fez mal a alguém da família dele, para ele ficar em paz. Só que cada um busca de formas distorcidas, mas nós, seres humanos, no fundo estamos buscando a mesma coisa. Acho que o grande lance para a gente viver em paz é a gente olhar a intenção. Você ia gostar muito da Índia, Dan, por isso, porque lá, por exemplo, é as mães que cozinham dentro de casa. Sabe por quê? Porque para eles não importa a quantidade de carboidrato, proteína, enfim, todas essas nomenclaturas que existem. Para ele o que importa dentro do prato é a intenção de quem fez a comida. Então eles não comem em restaurante. Só quem come em restaurante é o indiano que é ocidentalizado, que é aquele cara que já trabalha nas grandes cidades. Né? Correria. Porque para ele é um absurdo você estar lá dentro da cozinha sem saber o que o cara está pensando. Teve uma história muito legal, velho, você ia amar. Eu acredito nisso total. Num documentário, eu vou te passar esse documentário do Vipassana, que um líder espiritual começou a visitar. O Vipassana é aquele curso de silêncio de 12 dias, né? Aí eles começaram a aplicar em presídios na década de 90 na Índia. Aí um líder espiritual ia lá fazer alguns satsangs, que é um bate-papo com todo mundo para ouvir qual era o incômodo deles, a questão do perdão. E aí teve um que falou assim, Guru, eu estou atormentado. Guru é uma palavra em sânscrito que significa professor, nada mais do que isso. Eu estou atormentado porque eu estou sonhando muito que eu estou estuprando crianças, eu não sei de onde está vindo isso. Ele falou, mas a sua pena foi por isso? Ele falou, não, eu nunca estuprei crianças, eu estou inclusive em outra ala e tal. E aí a primeira coisa que o Guru fez foi ir na cozinha e investigar todos os crimes das pessoas que estavam fazendo a comida deles. E descobriu que a maioria eram estupradores. Olha que coisa incrível. Então, ele estava passando por um alimento de alguma forma. Entendeu? É um canal muito grande. Tanto que lá ele fala, não, eu não vou ingerir emoções, a questão da vaca, que é sagrada, né? Ou qualquer, como tem os jainistas, que eles nem andam em lugares que tem muita formiga porque eles não matam nada. Eles só pegam legumes ou que caem do pé, frutas que caem do pé, mas ele não tira, tipo, da terra. Sabe? Aquilo que você mata a raiz toda para tirar o fruto. Só se for frutífera mesmo é interessantíssimo, tem várias assim com esse estilo. Mas isso é fato, né? Antigamente minha avó, por exemplo, foi uma avó que era dona de casa e eu lembro que as comidas de minha avó eram... Era o tempero Você posta muito isso, eu gosto, você bota assim, comida de verdade, aí tem lá pirão, tem porra... Não, referência afetiva total, né? Comida afetiva, as coisas que eu fui criado e todo aquele contexto em volta da mesa, da cozinha. Sim. Não, é total. Isso é difícil da gente voltar atrás, porque a gente vive hoje em dia num ritmo, numa velocidade que eu acho que não volta mais atrás, sabe? E aí a gente está pagando um pouco o preço por estar vivendo uma vida tão... Uma hora a gente vai ter que fazer o caminho de volta, assim, né? Acho que em algum momento, senão não vai... Eu, por exemplo, agora recentemente comecei a desenvolver mais a habilidade de cozinhar, essa necessidade de sentir a necessidade de vir fazer em casa, sabe? E você está criando seu estilo de vida para isso, né? A questão do online, dos cursos, é também para... Isso. Para me dar te dar uma rotina de acordo com o que você acredita. O tempo, né? Administrar o tempo hoje é uma das maiores dificuldades que eu acho das pessoas e quando você não administra bem seu tempo, você não administra a sua vida, né? Rapaz, isso aí, quando eu pedi demissão, até então, quando você não sabe administrar uma coisa, você terceiriza para alguém, né? E normalmente você terceiriza para o emprego, porque é 70%, 80% do seu dia, você já sabe a hora que você tem que chegar, são as primeiras perguntas, que hora eu posso sair, que horas é a hora do almoço, e você faz o seu dia a partir daquelas normas ali. Quando eu pedi demissão, a vida me deu assim, tome, agora o tempo é todo seu, faça dele o que você quiser. Rapaz, eu não sabia que horas eu tinha que ir para academia, porque eu ia para academia muito cedo, porque eu tinha um emprego que eu tinha que chegar às 7, mas agora eu não tenho mais, eu posso ir a hora que eu quiser, só que eu não sei a hora que eu gosto. Você passa por um processo de se reapresentar para você mesmo, isso dá muito pânico para as pessoas, que as pessoas ficam assim, eu acho que eu vou perder muito tempo, é melhor ir para lá, porque tem uma outra coisa também, as pessoas acham que elas não estão vivas se elas não estiverem sendo produtivas. Eu passei 40 dias aqui em Salvador sem fazer nada, depois que eu pedi demissão, de quarentena mesmo, para tentar me despedir da família, e eu tive insônia em 90% desses dias, porque eu não gastava energia, eu não me sentia que eu era útil, eu dormia com culpa, era uma onda esse negócio, meu bicho. Demorou ainda para eu voltar, porra.
Eu imagino. Se eu tivesse qualquer oferta aí, eu acho que eu voltava logo, só para poder dormir. Foi assim que eu descobri que todo mundo tinha Rivotril em casa. Eu falava, porra, tô conseguindo dormir. Todo mundo, rapaz, toma um negocinho aqui. Aí eu, é assim então? Porque quando você vai para casa de alguém, aí que você descobre, né, no hábito, você abre, como você deve ter visto aí, abrir a geladeira de alguém, você descobre tudo ali, né? Você abre a geladeira e você fala assim, não, essa pessoa deve pesar 80, essa daqui deve pesar 60. Rapaz, uma coisa interessante que eu percebi com o tempo é que as pessoas se relacionam com a comida de uma forma muito parecida como se relacionam com a vida dela, sabe? Perfeito. E é impressionante isso. As pessoas que são muito controladoras, elas tendem também a ser controladoras da alimentação, do que come, do que, né, do que come, do que deixa de comer. E é engraçado como essa personalidade, se você não tiver essa noção, você também se passa né, na hora de você aconselhar no consultório. É possível, sim. E é os objetivos do meu trabalho é passar para as pessoas que é possível você ter prazer e se alimentar bem, ter saúde. Claro. Né? É um equilíbrio. Isso tem trazido, na verdade, hoje um vasto, né? Você chega nos shoppings hoje, tem muito mais restaurante com comidas naturais e tem uma diversificação. Saborosas, né? Saborosíssimas. E me diga uma coisa, Dan, o que você recomenda assim para quando a pessoa chega, vamos supor que uma pessoa que está assistindo a gente, assim, pô, nunca fui nutricionista, tem um hábito péssimo e também não quero ir para que eu não ouça que eu vou perder várias coisas, porque a pessoa vai viver um luto ali quando ele vai no nutricionista. Meu Deus, meu mundo acabou, agora eu vou ter que renunciar a muita coisa, né? Como é que você diria ali para usar a alimentação como não só uma ferramenta de autoconhecimento, mas de transformação também para a pessoa? Eu acho importante você procurar entender de onde que vem sua comida, né? O caminho que ela... O que te alimenta, né? O caminho que ela percorre, né? O caminho de quando é plantado, quem é que produz aquilo, como é colhido, a procedência do que a gente come, hoje em dia está muito duvidosa, né? Sim. E eu acho importante você ter essa consciência do que o que você come pode, por exemplo, se você incentiva que a pessoa coma uma comida orgânica, sempre que possível, né? Porque nem sempre isso é possível, por conta dos custos e tudo mais, você vai estar, de alguma forma, fazendo um bem ao meio ambiente também. Sim. Então, ter essa consciência, procurar comer o alimento de verdade, como eu falo, né? O alimento mais integral, menos industrializado, menos pasteurizado, né? Um alimento que tenha contato com a mão de alguma pessoa, né? A comida sendo feita, né? De forma manual, tentar a comida caseira que a gente chama, né? Tentar procurar ter uma alimentação, né, mais nesse sentido, e procurar também entender como você se relaciona com a comida, né? Os sinais de fome e saciedade. A gente às vezes a gente come muito mais do que a gente precisa. Sim. E a gente come também numa velocidade muito ansiosa, né? Tá de acordo com o ritmo da nossa era, na nossa época. Sim. Então tentar procurar se conectar com isso, que eu acho que é o básico. Esse negócio de você fazer uma analogia de como eu me relaciono com a comida e como eu me relaciono com meus amigos. Talvez você, pelo que você está me dizendo, existe uma ligação, né? Sim, existe. E até direta, né? Procurar entender procurar saber o que você come, né? Como você come, com quem você come, as companhias também são importantes, né? Você evitar comer sozinho, procurar comer com uma pessoa legal, num clima legal, sem distração, né? Isso traz silêncio. E com prazer, né? Isso vai trazer para você uma consciência que você jamais perde depois. E fazer sua própria comida, né? Tão bom, né? Sim. Não precisa ser todos os dias, né? Não, não tem esse tempo, mas no final de semana você fazer um prato, uma coisa, se arriscar na cozinha, ou fazer um prato para uma pessoa que você ama, é o maior gesto de amor, né? De amor, você fazer um prato para seu filho, ou para sua mulher, ou para sua mãe, né? Fantástico. Sua mãe que cozinhou para você, que fez a vida inteira. Então acho que é isso, é se conectar com essa essência, com o básico, né? Ao invés de ficar confiar mais na pessoa, em si, né? E não achar que o profissional é o cara que tem o conhecimento, que ele que vai dizer o que você vai comer, que você não pode confiar no seu instinto. Sim, claro. Não, você tem que é muito instintivo, que a gente está tão desconectado que a gente acabou perdendo isso.
mas o nosso corpo, ele pede. Ele fala com a gente, né? Tem dias que eu acordo querendo comer uma fruta. Sim. Tem dias que eu não acordo querendo comer uma fruta, Sim. querendo beber tal coisa. Existe uma inteligência do corpo que é ainda difícil da gente entender, mas que a gente deve confiar, sabe? Sim, claro. Essa inteligência interna é fantástica. A quantidade de comida, né? Tá comer menos, isso é o básico. A gente tá o tempo todo tanque cheio, abastecendo, né? Comendo 3 horas. Tinha um pai de um amigo meu que ele falava, comer é bom, empanturrar-se é divino. Ele tinha umas frases assim que o filho acabou absorvendo isso, sabe? Porque passa mesmo. O hábito, total. Eu imagino o quanto você deve ser aí cuidadoso com suas filhas pequenas, você está ensinando hábitos, né? A família de minha mulher mesmo, os pais falavam para eles, ela fala isso direto, que falavam assim, coma até explodir. Olha isso. Ele foi pobre na infância e, enfim, quando ele teve acesso à comida, à isso tem tudo a ver. Aí é aquela privação que virou a compulsão. Você sabe que uma vez, eu lembrei agora, eu tive uma namorada, a gente foi para Morro de São Paulo e aí a gente pedindo num restaurante muqueca, aquela coisa, eu já tinha ido lá algumas vezes, uma menina, colega dela, estava pedindo muita coisa. E aí eu não conhecia direito ainda, eu falei, vai sobrar muita comida, né? E a gente não vai ter nem para quem dar aqui, não tem necessidade. E aí a gente começou a falar com a menina, ela falou, não tem necessidade e tal, ela falou assim, não pode faltar. Eu na época eu não entendia ainda o que tem essa ligação, né? Mas ela me ensinou muito, porque depois sobrou, ela falou, gente, desculpe, sobrou, eu até pago mais se vocês quiserem. Eu falei, não é sobre pagar, é sobre desperdiçar, porque a gente vai levar para onde isso aqui? Não vai comer depois, né? E ela falou, não, é porque eu não consigo ver uma mesa, corta a minha fome se eu ver pouca comida na mesa, porque eu já passei fome. Mas aí você vê como você pega um trauma, uma inconsciência, quando você não trabalha, você começa a transformar isso nos seus hábitos, né? Como você está falando aí. Um desequilíbrio oposto. Um desequilíbrio oposto. Então, todos nós, gente, temos, né? Eu acho que é importante falar isso. Todos nós temos esses acontecimentos, fatos, ensinamentos, alguns dogmas que foram passados para a gente, né? E nada impede que a gente questione. Normalmente a gente questiona isso na frente de um nutricionista, né? Todo mundo que vai investigar como você investiga, mas assim, independente disso, não só na alimentação, mas assim, investigar de onde é a origem. Aquilo ali é meu ou aquilo ali foi adquirido por mim por alguma coisa, alguma estratégia que eu tive para sobreviver. Como essa menina, a estratégia dela para sobreviver era pedir muita comida. Só que tem hora que você não passou mais fome, você já sobreviveu, tá legal, você já prosperou. Hoje você pode ser consciente. Eu acho que é esse caminho de volta que a gente faz aí, quando a galera começa a procurar autoconhecimento, é ver que aquelas crenças, aquelas estratégias já não precisam mais e já não estão mais me trazendo a vida que eu imaginei, né? Acho que isso que é muito legal. É isso aí, a intenção é essa, mas não é fácil, né, de você levar esse conhecimento e você convencer uma pessoa a agir nesse sentido, mas eu acho que o objetivo é esse mesmo. É buscar isso. Esse papo aqui, gente, foi para isso, né, para trazer um pouco mais de consciência, de ver o profissional por trás do ser humano e ver o ser humano por trás do profissional, que é o mais importante. E queria te agradecer muito, Dan, a isso. Você trazer, eu também não conhecia algumas histórias aqui que você trouxe, né? Eu aprendi muito aqui também. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham absorvido e possam colocar em prática algumas. Às vezes é autoconhecimento, mudança, às vezes vem uma frase que pega, né? Teve um cara que falou que arte é tudo aquilo que fica depois de um filme, de uma peça de teatro, de uma música, que fica dentro de você, que você não precisou anotar, ficou, você gravou. Então, eu espero que tenha ficado um pouco de arte aí dentro de vocês, para que vocês consigam carregar isso, passar para alguém, né? Passar seja para um filho, seja para você, principalmente inspirar através do seu exemplo, acho que é o mais importante, porque tem muito ditador aí dizendo o que tem que fazer, o que não tem que fazer, né? E isso a gente já sabe que não engaja mais ninguém, já é uma coisa meio fora de moda. Então eu queria te agradecer e dizer também que eu vou tomar um banho de mar, porque você me convida para um pia desse, pô. Eu achei que a gente já suou, já parou aqui para se enxugar, agora tá batendo até um ventil. E esse banho de mar aqui da Bahia, você vai sentir saudade. Eu vou sentir saudade, não é toda hora que eu tenho isso aqui. Obrigado, irmão. Valeu, meu rei. Valeu.